Doutor Augusto Cury, em Brusque, né? Doutor, é a primeira vez em Brusque? Já esteve aqui? Estive há uns 10 anos aqui, tive o privilégio de falar também sobre a mente humana, o processo educacional e o gerenciamento da emoção. Doutor, ansiedade é um problema do planeta? É um problema das sociedades modernas. Infelizmente, nós desenvolvemos uma agenda totalmente autodestrutiva. Uma série de variáveis, uma série de comportamentos tem financiado um alto nível de ansiedade nas crianças, adolescentes e adultos, capitaneada pelo sofrimento por antecipação, é uma das características, o excesso de smartphone, o excesso de trabalho, o excesso de informação. Para você ter uma ideia, no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje duplica-se a cada 1 ano. Tudo isso estimula o processo de leitura da memória, levando a uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade jamais vista, estressando o cérebro e apresentando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Doutor, uma das coisas que a gente, numa conversa fora do ar aqui, numa empresa grande da cidade, o senhor tocou num assunto com certeza que me tocou. Ou seja, aquela criança que fala, você é um burro, você não vai dar nada na vida, você não vai ser nada na vida, isso é fotografado, isso entra na mente e isso tem uma repercussão muito grave. Pode ser isso para sempre ou não. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Bom, de fato, isso é muito sério. Brilhantes pensadores como Freud, Jung, Roger, Piaget, Vygotsky, e na filosofia Kant, Hegel, Agostinho, Arthur Schopenhauer, eles utilizaram o pensamento à exaustão para produzir teorias sobre a formação da personalidade, o desenvolvimento de traumas, o processo de aprendizado e assim por diante. Mas, infelizmente, nós não estudamos sistematicamente o próprio pensamento. E não sabemos, e pelo fato de não termos estudado adequadamente, nós não sabíamos que o pensamento registrado pode gerar uma série de armadilhas mentais. Existe um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Ele arquiva tudo sem autorização do nosso eu ou da nossa capacidade de escolha. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você, porque o fenômeno RAM vai registrá-lo de maneira privilegiada, gerando uma zona de conflito, um arquivo traumático ou uma janela killer, que eu chamo. O que se passa é o fato de nós desenvolvermos uma agenda extremamente consumista, informativa, com uma competição predatória, saturada de estímulos nas sociedades modernas. O fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, começa no centro de acesso mais importante do eu para construir cadeias de pensamentos, poluir esse centro, gerando, metaforicamente, uma série de edifícios todos empilhados, de bairros sem oxigenação, sem ruas e avenidas largas, sem arborização. Ou seja, na memória humana, o excesso de estímulo pode ser um grande problema. Pode estimular o processo de leitura num nível tal que gera a síndrome do pensamento acelerado. Me explico melhor. O fato de estarmos numa sociedade altamente estimulante, não no ponto de vista positivo, faz com que no córtex cerebral esse saturamento de informações estimule um fenômeno inconsciente chamado autofluxo, levando a ler a memória numa velocidade nunca antes vista. Se no passado o ritmo de construção de pensamentos ele tinha uma pauta mais suave, inclusive se você for perceber as cenas dos filmes há algumas décadas, as cenas eram bem lentas, as paisagens demoravam para perder o foco. Hoje a velocidade é altíssima de troca de cenas, ambientes, personagens e circunstâncias. É mais ou menos isso que aconteceu com a mente humana. A velocidade é tão grande que não tem mais esse ritmo. Ela é assim, as pessoas pensam numa coisa agora, daqui a pouco pensa outra coisa, daqui a pouco desvia o pensamento, pensa no personagem, vai para o passado, rumina problemas, perdas e frustrações, retorna para o futuro imaginário, antecipando fatos que não aconteceram, a mente fica saturada de preocupações e tudo isso gera um esgotamento do cérebro,
levando a acordar pela manhã, cansado, dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Inclusive, eu tenho me reunido com muitos juízes, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos promotores, e nós sabemos hoje que, por motivos fortuitos, banais, as pessoas estão cometendo atos violentíssimos, crimes, por motivos pequenos estímulos estressantes. Professores perdem o controle em sala de aula, aluno perde o controle uns com os outros e com os seus professores. Pais acabam tendo reações desproporcionais para com seus filhos, têm déficit de paciência, tolerância e generosidade. Portanto, a síndrome do pensamento acelerado, pautada pelo excesso de informações, de smartphone, preocupações, trabalho e atividades, tem gerado um ser humano moderno que não se interioriza, não reflete, não protege a sua emoção, não é autor da sua própria história. Consequentemente, apresenta essa sintomatologia e uma dificuldade de lidar com contrariedades. Aí nós vamos ter pessoas que estão com 20 anos de idade, mas têm uma idade emocional de 10. Jovens que saíram da faculdade com 25 ou 30 anos, mesmo com pós-graduação, mas não sabem minimamente serem frustrados, uma idade emocional de 15. Líderes que têm 40 anos de idade, mas são adolescentes no território da emoção. Tem a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade ansiosa de evidência social. Portanto, a síndrome do pensamento acelerado, essa síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, não é mais um tipo de ansiedade. É uma ansiedade pautada por uma agitação social sem precedente, por um excesso de estímulos na sociedade moderna. E eu vou publicar, aliás, estou publicando agora, em uma semana, deve estar em todas as livrarias, o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, para filhos e alunos. Eu já lancei o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, para adultos. Agora é para filhos e alunos, porque nós estamos preocupadíssimos com o assassinato coletivo da infância das crianças no mundo todo. Tem até denunciado para plateias de advogados sobre o trabalho intelectual escravo. Todos nós somos contra o trabalho laboral escravo. Crianças e adolescentes que deveriam estar brincando, estudando, trabalham de maneira atroz. Agora, nós não falamos que filhos de pais milionários, filhos de pais de classe média alta e de classe média, pelo fato de propiciar para eles excesso de atividade, de cursos, internet, games, smartphone, tablets, isso tem gerado um trabalho intelectual escravo. Eles não têm tempo para serem crianças, para elaborar experiências, para contemplar o belo, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, para filtrar estímulos estressantes e proteger a emoção. Por isso nós estamos preocupadíssimos com o alto índice de adoecimento psíquico, inclusive com a perda do prazer de viver e até índice de suicídio na adolescência e da infância que tem aumentado assustadoramente. Ninguém quer matar a vida. Toda pessoa que pensa em suicidar, na verdade, quer matar a dor, a angústia, a autopunição, o autoabandono, mas nunca a existência. Mas, infelizmente, nessa sociedade, onde propiciou ao ser humano a maior indústria de lazer de todos os tempos, nós estamos assistindo de maneira espantosa a geração mais triste de todos os tempos, que não sabe fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. Eu gostaria que você levasse em altíssima consideração isso, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sociológico e até filosófico. Uma pessoa rica não é aquela que tem muito dinheiro no banco, mas aquela que faz das pequenas coisas o espetáculo aos olhos, aquela que faz muito do pouco, é aquela que abraça mais e julga menos, é aquela que se reinventa nas perdas e que usa suas lágrimas para escrever os capítulos mais importantes das suas vidas. As lágrimas como vírgula invertida, não para colocar um ponto final diante de crises, rejeições, conflitos, mas como vírgula para escrever os textos mais nobres da sua existência. Doutor Augusto Cury, para a gente encerrar, é mais fácil justificar do que buscar a solução? Olha, infelizmente nós vivemos numa sociedade que dá muitas explicações, mas não leva em consideração o funcionamento da mente, em destaque o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como autor da própria história. Na pergunta anterior, você também me disse que em 5 segundos eu tinha comentado para um grande executivo que é possível destruir uma história.
Em 5 segundos, você não faz uma grande viagem, apenas dá alguns passos. Em 5 segundos, você não faz um brilhante discurso, apenas profere algumas palavras. Mas, nos bastidores da mente humana, em 5 segundos, podemos destruir uma vida. Se um pai, na sala de casa, fala para um filho, você sempre me decepciona. Um professor, no microcosmo da sala de aula, diz, você não vai virar nada na vida. Ou um casal fala um para o outro, eu não sei porque estou até hoje com você. O fenômeno RAM, registro automático da memória, pode arquivar uma janela traumática duplo P, duplo poder. Poder de sequestrar o eu e poder de nos levar a pensar e repensar e retroalimentar o próprio núcleo traumático. Consequentemente, estraga uma vida. Então nós temos que ter uma nova abordagem educacional. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Ela é formada de professores, ela é constituída em tese dos mestres que ensinam seus alunos. E eu me curvo diante dos mestres. Não me curvaria diante de uma celebridade e nem de uma autoridade política ou de uma autoridade financeira. Mas eu me curvo humildemente diante de todos os professores em todos os países. Eu sou publicado em mais de 70 países. Sempre faço essa deferência, me curvo aos mestres. Mas, infelizmente, a educação mundial está doente. Mesmo aquela educação onde os alunos têm alto rendimento de matemática, interpretação de textos e outras variáveis, ou seja, tem um PISA alto. Porque não adianta aprender a matemática numérica se não aprender a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Se eu divido as minhas lágrimas, eu aumento a minha capacidade de superação. Se eu divido a minha dor, eu aumento a minha capacidade de interiorização e de reflexão. Então nós temos que levar a educação mundial para o processo de formação do eu como gestor da mente humana, como gestor da emoção. Por isso que vou lançar o livro, dentro de 2 meses, Gestão da Emoção. Sem gestão da emoção, os ricos se tornam miseráveis. Profissionais competentes sabotam a sua eficiência. Casais que começaram no céu do afeto, pode terminar a relação no inferno dos atritos. Celebridades perdem o seu brilho. E jovens pode destruir seu futuro socioemocional. Gerir a emoção é vital. A educação mundial precisa ensinar crianças do ensino infantil, do ensino fundamental, médio, universidade, pós-graduação, as ferramentas básicas da gestão da emoção. E vou dar algumas aqui. Número 1. Proteger a nossa mente. E proteger a mente passa por doarmos e diminuir a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que podem mais nos ferir. Número 2, nunca ser um agiota da emoção. Agiota financeiro é um contraventor, que empresta e cobra juros caros. E o agiota da emoção é aquele que se doa, mas cobra a fatura demais dos seus filhos, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho, aumentando o tom de voz, pressionando, comparando, punindo. Outra ferramenta que desprotege a emoção e destrói a saúde emocional. Ser um autoagiota da emoção, ou seja, aquele que cobra demais de si. É surpreendente como profissionais brilhantes no mundo todo têm sido carrasco de si mesmo. Eles são ótimos para a sua empresa, para a sua instituição e para a sociedade, mas são algozes da sua qualidade de vida. E se não aprenderem a se abraçarem, ter um caso de amor com a sua própria história, dar-se o direito de serem perfeitos e transformar erros em crescimento, perdas em ganhos, julgar menos e abraçar mais, inclusive, se não se der o direito de mapear os seus fantasmas mentais, perguntar quem sou, aonde estou, que tipo de relação eu tenho com as pessoas e comigo, ou seja, mapear os fantasmas do medo, da arrogância, da impulsividade, da autopunição e de se tornar uma máquina de trabalhar, eles nunca vão utilizar o eu para domesticar esses fantasmas mentais e emocionais e, consequentemente, não vão utilizá-los como seus aliados, vão levar para os seus túmulos os seus conflitos. E a grande maioria dos seres humanos não educam esses fantasmas mentais. Eles ficam alojados nos porões da mente e, infelizmente, sabotam a nossa qualidade de vida. Por isso que em palestras como Romênia, Dubai, Israel e Estados Unidos, eu tenho falado, não há vampiros fora de nós, mas há vampiros dentro de nós, e frequentemente criados por nós mesmos, que sangram aquilo que nós temos de melhor.
que nos levam a ser tensos, ruminar o passado, sofrer pelo futuro, se preocupar dramaticamente e não ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Portanto, está aqui essas ferramentas, pelo menos algumas delas. Gerir a emoção é fundamental, inclusive para vocês jornalistas, porque muitos jornalistas têm desenvolvido uma agenda altamente estressante. São ótimos para comunicar com o mundo, mas precisam aprender a se comunicar consigo mesmo, apaziguar as águas da emoção, desacelerar os seus pensamentos e ter um romance com a sua própria saúde emocional. Doutor Augusto Cury, parece que tem um programa novo, Escola Inteligência Criança. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, o programa Escola da Inteligência é um programa que eu desenvolvi ao longo de mais de 15 anos e utilizei um time fantástico de pedagogos e psicólogos no processo, e ele incorpora não apenas a minha teoria, mas teoria de brilhantes pensadores ao longo da história da humanidade. Ele objetiva desenvolver as funções não cognitivas dentro da grade curricular. As escolas no mundo todo enfatizam as funções cognitivas, como memória, raciocínio, pensamento lógico, dedução, síntese, atenção. Só que nós esquecemos das funções socioemocionais, que são as funções não cognitivas, que são de suma importância para o desenvolvimento da saúde psíquica, desenvolvimento das habilidades profissionais e também o desenvolvimento de relações saudáveis. Quais são as funções não cognitivas? Número 1, pensar antes de reagir. Número 2, colocar-se no lugar do outro. Número 3, proteger a emoção. Número 4, filtrar estímulos estressantes. 5, resiliência. 6, trabalhar perdas e frustrações. Aí nós temos uma série de outras: generosidade, altruísmo, capacidade de contemplar o belo ou fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos, tolerância e assim por diante. Todas essas funções, quando nós trabalhamos uma aula por semana dentro da grade curricular, causa um impacto tão grande que depois de alguns meses, crianças de 7 a 8 anos falam para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Ou mamãe, você está reagindo sem pensar. E nós ensinamos de maneira lúdica, através da Turma da Floresta Viva, que são uma série de animais da floresta amazônica, onde as crianças vão se identificar. Por exemplo, nela tem a onça Sassá. Toda onça quer tudo rápido, pronto, não sabe ouvir não, como as crianças, mas também tem características saudáveis, é observadora, sabe o que quer. Então as crianças vão trabalhando as funções não saudáveis, reciclando essas características e sedimentando e alicerçando as características saudáveis. Nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. E nós estamos utilizando os direitos autorais do programa para adotar orfanatos no Brasil. Nosso sonho é adotar o maior número de orfanatos possível e também penetrar no maior número de países possível. Muitos países estão interessados em importar o programa Escola da Inteligência. Então, se você, pai, mãe, quer que o seu filho tenha mais ferramentas para proteger a emoção, para prevenir transtornos psíquicos, como fobia, timidez, insegurança, se você sente que ele está agitado e precisa aprender a dar um choque de gestão nesse aceleramento do pensamento, se você, professor, sente que não apenas é importante ensinar línguas, mas é fundamental ensinar a criança a falar consigo mesmo, para domesticar, como eu disse, os seus fantasmas emocionais e gerenciar a sua ansiedade, enfim, você pode acessar o programa Escola da Inteligência. www.escoladainteligencia.com.br. É da, não de, dainteligencia.com.br. Você não imagina, vamos às lágrimas ao ver os resultados. A educação tem solução e se nós unirmos as funções cognitivas, memória, raciocínio e pensamento lógico, com as funções não cognitivas, pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, generosidade, proteção da emoção e assim por diante, nós fazemos um casamento perfeito para contribuir para formar mentes brilhantes com emoção saudável, crianças e adolescentes, bem como universitários, que farão a diferença no teatro social.
Doutor Augusto Cury, aqui no Canal X, do tvcanalx.com. Um abraço a Ribeirão Preto, que a gente teve o prazer e o privilégio de conhecer, né? Fica aqui meu abraço ao doutor. Seja sempre bem-vindo a Brusque, privilégio recebê-lo aqui também. E, evidentemente, daqui a pouco a palestra, né? Um abraço também a Maria do Carmo, ao Tato, a todos aqueles que interagiram-se para trazê-lo aqui, né? E registrar sua palavra para tantas pessoas da nossa cidade e nossa região. Um grande abraço, muita saúde, felicidades e que essa palavra vá para muito longe, para muitos corações, para muitas pessoas. Muito obrigado, um forte abraço. Canal X Brusque, tvcanalx.com, registrando a história de Brusque, das pessoas de Brusque, e aqui um pouco dessa história maravilhosa do Dr. Augusto Cury, aqui no Canal X, no tvcanalx.com.